de antemão, eu vou começar a compartilhar uma telinha com vocês, né? E só para a gente começar, eu preparei um material aqui para vocês, para a gente começar a discutir um pouquinho sobre Mendeley, né? Ou seja, o que é Mendeley, né? Então, o título da nossa palestra de hoje é sobre a redação de trabalhos acadêmicos, né? Com auxílio do software Mendeley. Meu nome é Davi Lucas, né? A professora Natália já me apresentou, né? Mas atualmente eu tenho a minha formação foi em administração de empresas, né? Aqui na Estácio de Sá, aqui em Alagoas, né? E o meu mestrado e o meu doutorado foram desenvolvidos lá na Universidade Mackenzie, lá em São Paulo. Atualmente eu sou professor do mestrado profissional da Universidade de Ibirapuera, né? E também trabalho na Universidade Mackenzie em cursos de pós-graduação lá do Censo, né? Além de trabalho de consultoria e assim por diante, né? Que faz parte aí da atividade do professor. Então, a ideia, gente, da nossa palestrinha hoje é falar um pouquinho para vocês sobre os aspectos gerais e objetivos do Mendeley, né? Cadastramento das fontes de referências, né? A integração do Mendeley com o Word, como que a gente pode integrar o Mendeley com o Word. A ideia do processo de citação, né? Ou seja, e dos diversos estilos que existem. Então, tem APA, tem ABNT, tem Vancouver, tem uma série de estilos de fontes que o Mendeley nos ajuda aí no que tange a fazer esse processo de citação. Falar um pouquinho do Mendeley Web Importer e falar um pouquinho da criação de grupos de trabalho. Então, esses 6 pontos aí que são o que eu chamo de Basic Mendeley, né? Ou seja, o Mendeley básico, né? E aí, só para posicionar um pouquinho vocês, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Isso aqui foi minha tese de doutorado, né? Então, minha tese de doutorado deu 536 páginas, né? Só para vocês terem uma ideia. A questão não é a quantidade de páginas, mas a questão é o seguinte: quando você está fazendo o seu texto, né? Então, se a gente olhar pelo sumário aqui, né? Então, você vê, você vai fazer uma introdução, referencial teórico, metodologia, né? Principalmente para quem está no nível de mestrado, né? Quem está no TCC segue a mesma lógica, só que numa visão, digamos assim, numa forma um pouco mais curta, né? Mas a lógica é a mesma, né? Veja, se parar para pensar, a minha sessão de referência, então eu já construo todo esse texto, né? Já estou escrevendo, né? Enfim, aí chega na parte de referências, né? Ó, as minhas referências, por exemplo, ó, elas vão da página 352 à página 369. Se você parar para pensar, aí são quase 17 páginas, né, de referências. Então, imagina, você está fazendo o seu texto, né, está escrevendo o seu texto, e chega no final, você tem que fazer isso manualmente, né, escrever isso aqui, escrever a seção de referências. Hoje em dia, já é incabível, né, inconcebível você estar fazendo uma coisa dessa. Hoje você tem software que te ajuda já dentro desse processo de escrita. Então, à medida que você está escrevendo, você está citando e já referenciando, né? E já amarrando essa informação. Então, essa é a ideia do software Mendeley. É isso que o Mendeley procura nos auxiliar, né? Então, voltando aqui um pouquinho aos nossos slides, o Mendeley, né? Qual que é a ideia do Mendeley, né? O que é o Mendeley? Então, o Mendeley é um software acadêmico. Você pode usar o Mendeley tanto pela versão web quanto pela versão desktop, né? Você pode usar em vários browsers aí, né? Você pode ter aí, por exemplo, você pode usar dentro da sua plataforma se você tiver um Mac, Windows e assim por diante. Até a versão mobile ele tem, né? E a ideia do Mendeley, ele é organizar, né? Ele vai te ajudar na organização das suas fontes de referência, né? Então, ele vai pegar, por exemplo, né, todos os textos que você tem, você vai criar o que eu chamo de domínio de conhecimento, né? Você vai organizar por pastas esse domínio de conhecimento. Então, seja fontes de qualquer natureza, um site, um livro, um artigo acadêmico, uma tese, seja lá do que for, né? Você vai poder organizar isso, né, dentro do campo de conhecimento que você está trabalhando. E, obviamente, né, você vai ter essa informação tanto na sua máquina, na versão desktop, quanto você pode sincronizar isso na web, sincronizar isso na nuvem, né, em qualquer, digamos assim, qualquer browser desse que você estiver utilizando, né. Então, é bem legal, porque o Mendeley, ele ajuda nesse gerenciamento das referências, ok? E a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma conta, né. Então, o primeiro passo aí é criar uma conta, né? Então, o Mendeley, para vocês terem uma ideia, vou abrir aqui um pouquinho com vocês. Você vai no site do Mendeley, né? O mendeley.com, né? Então, você entra lá no site mendeley.com e o Mendeley, ele vai, digamos assim, ele vai abrir para você, por exemplo, deixa eu aqui abrir o Mendeley com vocês.
Então, você vai aqui no Mendeley.com, por exemplo, você sai aqui da minha conta e entra novamente aqui para vocês verem. Então, ó, entrou no Mendeley, tá vendo? Ó, ele vai abrir aqui para você, né? Enfim, então tá aqui o site do Mendeley, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar sua conta, né? Cria aí uma conta livre, né? Um free account aí, né? Uma vez que você criar, né? Você vai fazer o download e assim por diante, né? Então, eu vou entrar aqui para vocês darem uma olhadinha. Só entrar aqui novamente, que quando ele dá uns errinhos aqui, mas ele entra aqui, peraí. Então, assim, você cria sua conta, né? Faz o seu cadastro aqui. Então, dentro do seu cadastro, ele vai abrir isso aqui para você, né? Então, ele abre aqui uma interface e aí você vai criar um perfil para você e assim por diante, né? Mas mais importante que isso, né? Além de você criar o seu perfil, né? Você tem um perfil, você cria o seu perfil, coloca algumas informações básicas suas, né? E aí faz uma coisa que é fundamental, né? Que é criar aqui, né? Que é fazer o download, né? Do download do Mendeley, né? Ou seja, você vai fazer o download do Mendeley Desktop, tá vendo? Então aqui você faz o download do seu Mendeley, né? Para sua máquina, para o seu desktop, né? E no Mendeley, né? Você pode tanto baixar aqui, tá vendo? Para a versão desktop do Mac, né? Como baixar para o Windows, né? Ou para o Linux, se você utilizar algum desses sistemas operacionais aqui, ok? Então fez o download do Mendeley, ele vai aparecer isso aqui para você, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para você. Vai aparecer esse ícone aqui, ok? Que é a versão do Mendeley Desktop. Olha só que coisa interessante. Fez o download do Mendeley, apareceu o Mendeley Desktop. Olha só, no Mendeley, né, nessa versão aqui, Desktop, né, por que você baixa a versão Desktop? Vou até clicar aqui para abrir para vocês. Uma vez que você baixou o Desktop, ele vai aparecer essa interface aqui, tá vendo? Vai aparecer isso aqui para vocês. Isso aqui, na verdade, é onde você vai começar a gerenciar, né, as suas fontes de referência, né. Então, dentro desse processo, né, que a gente vai começar agora a fazer, que é o processo de organização, né, de configuração da sua biblioteca. Então, você tem a versão desktop, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, o Mendeley Desktop, e tem a mesma versão na web, né, o Mendeley Web. Então, você tem tanto a biblioteca, né, só para mostrar aqui para vocês, tá vendo? Então, aqui é a configuração da sua biblioteca, como você vai configurar a sua biblioteca na versão desktop, na sua máquina. E aqui, deixa eu ir na plataforma aqui novamente, para mostrar para vocês, ó. Aqui, vou voltar aqui, vai ser a versão, né, do Mendeley, ó, biblioteca, tá vendo? Aqui a biblioteca na versão web, tá vendo? Então, assim, o que você tem aqui na versão desktop é o que você vai ter na sua versão web, né? Então, aqui é a sua biblioteca, beleza? Então, tudo bem, tranquilo. Você já tem fez o download do seu, fez seu cadastro, fez o download do seu Mendeley, né? E agora você vai começar, né, a fazer eu diria que é o coração da nossa palestra aí, que é a questão do cadastramento, de você adicionar documentos, né? Então é interessante, né? Eu vou abrir aqui a versão desktop com vocês, beleza. Não se assustem porque está meio poluído aqui, né? Ou seja, tem muita referência, porque eu já tenho usado o Mendeley bastante, né? Então uso aí muito para fazer meus artigos acadêmicos, enfim. Mas o de vocês, quando vocês fizerem o download, não vai aparecer nada, né? Isso aqui vai estar tudo vazio, né? Vai aparecer só o básico do básico, né? Então, assim, não vai aparecer nenhuma pasta dessa, porque nessas pastas, né? Ou seja, aqui nessas pastas é onde você vai começar a criar o seu domínio de conhecimento, a criar as suas, digamos assim, a literatura, criar as pastas da literatura que você está trabalhando, né? Então, aqui onde tem Create Folder, tá vendo? Aqui embaixo tem uma pastinha aqui chamada Create Folder. Então, nesse Create Folder, você vai criar o exemplo, né? Vai criar, por exemplo, assim, a literatura, vai criar o domínio de conhecimento que você está trabalhando. Então, por exemplo, você está fazendo uma dissertação sobre inovação, você está fazendo um trabalho sobre inovação e aprendizagem organizacional, aí você cria sua pastinha lá, inovação e aprendizagem, né? Eu sou professor, por exemplo, dou aula de metodologia científica, então você pode criar uma pastinha sobre metodologia científica, aí colocando todos os textos que você tem trabalhado. Estou fazendo um artigo com a professora Natália sobre desempenho operacional, então posso criar uma pastinha aqui sobre desempenho operacional, né? E assim por diante. Então aqui, por exemplo, se vocês observarem,
são todos os temas que eu trabalho, né? Os temas que, em geral, eu acabo desenvolvendo o trabalho. Então, capacidade de absorção, transferência de conhecimento, modelo de negócio, desempenho operacional, rotinas, né? Então, são, digamos assim, temas que eu acabei em algum momento já desenvolvendo o artigo e que tenho ainda desenvolvido o artigo aí, seja, né, de forma individual, seja com alguns colegas orientando e assim por diante, né? Então, dentro dessa questão do Create Folder, hoje a gente vai fazer um exemplozinho bem simples, né? Para a gente ver, para vocês observarem como que funciona, né? Ou seja, qual é a funcionalidade do Mendeley. Então, vamos criar aqui um exemplo, né? A gente vai trabalhar hoje com um exemplo de inovação frugal, né? Então, vou criar aqui, por exemplo, dentro da gestão da inovação, né? Você tem vários temas, né? Tem inovação de produto, inovação de processo, tem inovação de serviço, enfim. Mas a gente vai trabalhar aqui com um exemplozinho bem simples sobre inovação frugal. Então, eu vou criar uma pastinha que eu quero colocar referências que falem, né, ou seja, que tragam a ideia da inovação frugal, ou seja, que discutam a inovação frugal, ok? Então, eu vou criar uma pastinha aqui, como exemplo, ó, sobre inovação frugal, aliás, vou até colocar em inglês aqui, ó, Frugal Innovation. Vou colocar aqui, ó, o FAL, beleza? Que é o nosso exemplo de hoje, tudo bem? Então, aqui, ó, criei minha pastinha. Frugal Innovation, o FAL, beleza? Que é o nosso exemplo da nossa aula de hoje aqui, dessa nossa oficina. Observa, quando eu clico na pasta, né, ó, não aparece nada aqui, tá vendo? Aqui tá completamente vazio, né? Por quê? Porque não tem referência nenhuma cadastrada, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, a gente tem gestão do conhecimento, knowledge management, tem vários textos cadastrados aqui, beleza? Então, aqui, ó, Frugal Innovation não tem nada. Por quê? Porque é aqui onde eu vou começar a cadastrar todo o meu domínio de conhecimento, ou seja, todas as minhas referências, todas as fontes de referências que eu tenho, que eu estou, à medida que eu estou construindo o meu texto, à medida que eu estou desenvolvendo a minha dissertação, desenvolvendo o meu TCC, eu vou tendo contato, eu vou começando a amarrar essa informação, a trazer essas referências, né, para dentro do meu Mendeley, né, para dentro, mais uma vez, daquilo que eu chamo de domínio de conhecimento, daquele domínio de conhecimento que você está desenvolvendo, ok? Então, até aí, pessoal, a gente vai começar a ver esses exemplos agora de cadastramento, né? Então, veja, eu preparei aqui um scriptzinho para vocês, para a gente começar a ver aqui, né, que eu quero mostrar para vocês. Quando você está fazendo uma dissertação ou um TCC, né, os professores devem cobrar bastante de vocês no seguinte sentido. Muito importante que vocês têm várias fontes de poder, de referência, né? Mas, em geral, a gente trabalha com o quê? Com um livro, com um artigo acadêmico, né? Eventualmente um site, né? Então, o Mendeley ele tem todas essas possibilidades, né? Então, aqui, onde você vai cadastrar suas referências, né? Você clica aqui, tá vendo, em Add, adicionar manualmente, né? Então, vê que coisa interessante aqui, ó, só para mostrar com vocês. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Então, ele abre uma caixinha aqui, tá vendo? Ele abre um box, onde você vai cadastrar a informação acerca da referência que você tem, beleza? Então, olha só, aqui em cima ele coloca o tipo. Olha quantos tipos de referências é possível você cadastrar no seu Mendeley, né? Então, por exemplo, ó, livro, capítulo de livro, caso, programa de computador, artigo de conferência, tá vendo? Ó, artigo de enciclopédia, hoje quase ninguém mais usa enciclopédia, né? Você pega, por exemplo, artigo acadêmico, tá vendo? Você pega, por exemplo, magazine article, ou seja, artigo de alguma revista, época, enfim. Artigo de jornal, por exemplo, né? Patente, né? Veja o tanto de tipos de referências que ele permite você cadastrar. Programas de TV, né? Por exemplo, você está assistindo um programa de TV de um especialista na área, né? Ele está falando de um tema que nunca ninguém falou, enfim, você pode referenciar isso aí no seu trabalho, né? Não é muito comum na nossa área de business, não, né? Na área de administração, né? Então, tese, página de web, working paper e assim por diante. Veja o tanto de tipos de referências que o Mendeley permite você cadastrar, beleza? Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos do básico, né? Que é aquilo que realmente que a gente, de fato, utiliza na construção do nosso texto, né? Então, veja, a gente vai começar com um exemplozinho mais simples, que é um exemplo de cadastrar notícia de site, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu separei uma notícia, olha só, vou copiar aqui, ó, e vou jogar aqui na net para a gente ver, por exemplo, olha só. Então, observa aqui. Então, você está aí pesquisando, enfim, fazendo o seu trabalho, né, aí sobre inovação frugal, por exemplo, que é o nosso exemplo aqui hoje.
Aí você diz, pô, legal, olha, achei uma notícia muito legal aqui, bem interessante. Gostei, acho que eu vou cadastrar essa referência aqui. Em algum momento eu vou fazer uma citação aqui desse texto, né? Então você tem essa notícia aqui, legal, da revista Época, né? Então você vai começar a cadastrar essa informação, beleza? Olha só, então como é que você cadastra isso aqui? Mais uma vez, você vai aqui, ó, adicionar manualmente, ok? E aqui você vai escolher, ó, o tipo de fonte que você quer trabalhar, né? Então, que fonte é essa? É um livro? É um artigo? É o que isso aqui? É uma página de web, né? Então você clica aqui, ó, em Web Page, e ele vai dar a configuração dos campos mais importantes que você deve cadastrar. Beleza? Então vamos cadastrar isso aqui. Vou fazer alguns cadastramentos com vocês. Olha só. Então, estou aqui no site, essa notícia aqui, vou começar a cadastrar. Então, qual que é o título dessa notícia? O que é inovação frugal? Então, você vai lá e vai copiando, colocando aqui as informações mais importantes. Quem é o autor, né, dessa notícia? Tem algum autor? Tem alguém que escreveu? Ah, tem um cara aqui, ó, chamado Juan Pablo de Boeira. Então, você pode copiar aqui, vai copiando e vai cadastrando. Ó, vê que ele já dá o formato para você. Primeiro o último nome, depois os primeiros nomes, né? Então, vou cadastrar aqui, ó, Boeira. Bem, ó, já aparece o nome dele aqui, Juan Pablo. Beleza? Que ano essa publicação foi feita? Né, ó, 2020, ó, 12 de junho de 2020. Então, um ano 2020, tá? Onde que foi publicado? Em que lugar que foi publicado? Né? Saiu aonde essa publicação? Época em Negócios. Você vai lá e cadastra aqui, tá vendo? Ó? Época em Negócios. Vai lá e cadastra aqui a revista, né? Número de páginas não é importante, né? Então, qual que é a data de acesso? Quando que você acessou isso aqui, né? Então, você vai colocar hoje aqui, tá vendo? Ó? Vai colocar aqui. Você coloca no padrão americano aqui, né? Ó, 12, 10, 2020. Ok? Coloca o mês primeiro, o dia e o ano depois, beleza? É super importante porque no site a gente precisa colocar isso, né? A data que a gente está acessando. E aqui, ó, você dá um Ctrl C e coloca, né, a URL. Tá, ó. Coloca a URL, coloca o link dessa notícia. Isso aqui é o que é o mais importante, né? Então, colocou, perfeito, maravilha. Vem aqui, ó, clica em Save, tá vendo? Salvou, beleza. Primeira referência que nós temos sobre inovação frugal. Excelente. Um site, né? Ou seja, uma fonte de um site, né? Uma referência de um site. Aqui no Mendeley, né? Você pode pensar, você pode fazer de duas formas. Ou você clica aqui em cima, tá? Ou se você quiser, aqui do ladinho tem uma setinha que você puxa essa setinha aqui, ó. E ele dá novamente o overview do que você cadastrou, tá? Então, se você cadastrou errado, colocou alguma coisa errada, aqui você pode, ó, consertar, né? Pode clicar, pode consertar e assim por diante, beleza? Então, aqui ele dá para você, ou, por exemplo, se você quiser fazer uma nota, note, por exemplo, ah, putz, gostei dessa referência, então eu vou citar na minha introdução, por exemplo, citar na minha introdução. Então, você pode criar uma notinha, enfim, pensar no que você, enfim, escrever o que você quiser fazer, algum lembrete, alguma coisa assim. Né? Então, você clica aqui e aí você tem a nota e todo o detalhamento aqui dessa referência que você cadastrou, beleza? Então, aqui, ó, a gente já fez o primeiro cadastramento, né, ó, que é o cadastramento de notícia de um site, beleza? Então, aqui, morreu. Vamos para o próximo. Eu quero cadastrar um livro agora, né? Putz, cadastrar um livro, que legal, né? Bacana. Eu estou lendo esse livro aqui sobre gestão da inovação e tem um capítulo lá, enfim, tem uma... Dentro, seja um livro que fala, em algum momento, fala sobre inovação frugal. Legal, né? Inclusive, esse livro é muito bom, né? Para quem trabalha com inovação. Ele dá um overview, né? Sobre quase todos os... tangencia quase todos os temas aí da inovação. Legal, bacana, né? Então, preciso cadastrar esse livro aqui. Então, como é que eu vou fazer, né? Então, observa. Vai em adicionar, tá vendo, ó? Adicionar manualmente. E aqui, ó, você vai colocar, vai escolher o tipo de referência que você vai cadastrar, tá vendo? Vai cadastrar aqui, ó, que referência é essa, né? É o quê? É um livro, é um capítulo de livro, é um artigo de jornal, é o quê? É um book, né? Então, clica aqui, ó, book, beleza. Então, aqui você vai colocar todas as informações referentes ao seu book. Então, vamos lá? Qual o título desse livro? Né? Ó, Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos. Beleza? Então, você vai aqui ó, no seu Mendeley e vai colocar aqui, ó, Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos. Quem que é o autor dessa proeza aqui? Né? Ó, Paul Trott. Então,
você clica aqui, ó, você vai colocar o nome do cara, o último nome, né, ó, Trot, Post, tá vendo, ó, Paul Trot, beleza. Qual que é o ano que essa belezura foi publicada? 2010, né, então você coloca aqui, ó, year, 2010, beleza? Número de páginas, você não precisa colocar, né, não é tão pertinente, porque não vai sair nas suas referências, né. Qual que é a cidade, ou seja, a cidade que esse livro foi publicado, então, ó, Porto Alegre, tá vendo, ó, tá aqui, clica aqui, ó, cidade, Porto Alegre, beleza? Excelente. Quem que é a editora? Né? A editora é a Bookman, né? Então você pode chegar aqui, ó, copiar se você quiser, né? Ou em alguma fonte, em algum lugar onde você esteja já cadastrando isso aí, né? E coloca aqui, ó, Publisher Bookman, né? Tem alguma edição esse livro, né? Tem alguma edição, ó, vamos ver, ó, quarta edição, tá vendo? Ó, tem uma quarta edição aqui, então você vai lá na sua edição e coloca aqui, ó, quarta edição, beleza? Então, perfeito, você já tem aqui, ó, todas as informações relativas, né, ao livro, beleza? Chegou aqui, dá um save, falou. Opa, já temos a nossa segunda referência sobre inovação frugal, né, ou seja, um livro, né? Então, da mesma forma, eu posso clicar aqui em cima, tá vendo? E tenho aqui todo o overview, né? Todo o overview, ou seja, todas as informações que eu acabei de cadastrar, beleza? Então, aqui, ó, nós temos a segunda referência cadastrada, ou seja, um livro, né? Um livro que fala do tema que eu estou trabalhando, beleza? Então, segunda referência aqui, ó, excelente, já cadastrado. Beleza, vamos agora para um outro tipo de referência, vamos cadastrar uma tese. Então, aqui, ó, vou abrir aqui com vocês uma tese. Por exemplo, estou aqui trabalhando com o meu tema de inovação frugal, né? Pô, bacana, gostei, um tema super interessante. E achei uma tese sobre isso, né? Em termos de citação, né? De você usar uma tese no seu trabalho, né? Não é recomendado, não é tão recomendado, né? Porque o ideal é sempre você estar usando o artigo que vem dessa tese, né? O artigo que foi publicado dessa tese. Preferencialmente sempre numa revista acadêmica, né, de preferência, de que seja uma excelente revista, né, uma boa revista bem avaliada aí no Qualificaps, né. Mas, assim, muitas vezes, né, o que é muito comum, né, você está trabalhando com um tema aí de fronteira, ou seja, um tema que você não tem tanta publicação acerca daquele tema que você está trabalhando, né, e muitas vezes você não tem tanto artigo já em revista acadêmica, então, às vezes, em alguns casos, né, você acaba recorrendo à tese, né, ou seja, trabalhos que já foram desenvolvidos, né, que foram publicados no formato tese, né, mas que ainda estão em processo de serem publicados em periódicos, né, então, às vezes, você acaba, eventualmente, aí citando uma tese no seu trabalho, né, mas, enfim, você quer citar uma tese, né, então, aqui você tem, né, uma tese, então, aqui no nosso exemplo, né, estou pesquisando, estou fazendo uma pesquisa aqui sobre inovação frugal, né, e achei uma tese que fala sobre isso, ó, capacidades organizacionais para inovação frugal. Legal, li essa tese aqui, eu vou usar essa tese no meu trabalho, né, bacana, preciso cadastrar essa referência, como é que eu faço? Vou lá no meu Mendeley, tá vendo, ó, e vamos cadastrar aqui, ó, adicionar manualmente, tá vendo? E vou escolher o tipo de fonte que eu quero cadastrar. Nesse caso aqui, essa fonte é uma tese, tá vendo? Então, clico aqui, ó, teses, e aquele, antes de cadastrar, observa que ele muda o formato, tá vendo? Ó, cada tipo de referência, ele vai te dando o formato e os principais campos que você deve cadastrar, tá vendo? Ó, case, tá vendo? Ó, computer program, ele vai sempre, enciclopédia article, ele vai sempre, generic, tá vendo? Ele vai sempre mudando aqui o formato, né? O tipo de referência que você vai utilizar. Então, na tese, ele coloca aqui, ó, os principais campos que a gente precisa cadastrar. Então, qual o título dessa tese? Né? Capacidades organizacionais para inovação frugal. Então, vou aqui, vou digitar isso aqui, ó, capacidades, tá vendo? Ó? Organizacionais para inovação frugal. Perfeito. Gastando aqui o título. Quem que é o autor dessa brincadeirinha aqui, ó? Tá vendo? Itiel Moraes da Silva. Então, clico aqui, ó, Silva, tá vendo, ó? Itiel Moraes. Beleza? Qual o ano
que essa brincadeira aqui foi publicada? Né, ó, 2018. 2018, beleza? Quantas páginas tem? Né? Então, aqui, ó, 166 páginas, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, 166, tá vendo? Caso eu quiser colocar, né? E aí vem algumas informações importantes que você tem que colocar da tese, né? Ó, em que departamento essa tese foi publicada, né? Então, essa tese é uma tese da USP, né? Da FEA-USP. Então, você clica aqui, ó, e vai colocando aqui, tá vendo, ó? Departamento, ó. Vou colocar, ó, FEA-USP. Universidade, né? Então, você pode escrever aqui, ó, Universidade de São Paulo, beleza? E aí, né, caso você queira colocar, você pode colocar até a URL da tese, né? E assim por diante. Mas esses são os principais pontos, né, que você tem que fazer o cadastramento de uma tese. Então, o título da tese, o autor, o ano, o número de páginas, né? O departamento e a universidade, né, do qual essa tese está vinculada. Dá um save? Salvou? Salvou. Então, já cadastrei aqui, ó, minha terceira fonte de referência, que é uma tese, tudo bem? Então, aqui, ó, já fiz o cadastramento da tese. E agora, vamos cadastrar as principais fontes de referência de qualquer trabalho acadêmico, né? Que são os artigos acadêmicos, beleza? Ou os papers, né? Então, aqui, veja, a gente fez 3 cadastramentos aqui, né? De fontes distintas. Então, fizemos um site, fizemos um livro e fizemos uma tese, né? Só que, quando você vai aqui, por exemplo, adicionar manualmente, né, vai abrir esse box aqui, ó, observa que quando o Mendeley ele já abre para você aqui, ó, ele já abre no journal article, né, já abre no artigo acadêmico, né, por quê? Porque quando você está construindo o seu texto, é a principal referência que você tem que utilizar, que você deve utilizar no seu trabalho, né, então seja um TCC, seja, digamos assim, principalmente uma dissertação de mestrado, né, é fundamental, é essencial que, principalmente numa dissertação de mestrado, né, que você construa o seu texto, construa a sua dissertação em cima de trabalhos acadêmicos, ou seja, em cima de artigos acadêmicos publicados, né, em excelentes revistas acadêmicas aí, né, que você deve filtrar pelo Qualificar, você deve filtrar, por exemplo, pelo JCR, né, ou seja, pelo fator de impacto daquele periódico. Importante que esses artigos estejam publicados, né, em boas revistas, né, nas principais bases, né, na Emerald, na Elsevier e assim por diante. Então, é fundamental que você sempre construa o seu trabalho, né, em cima de artigos acadêmicos, né, no TCC do mesmo jeito, né, tentar construir sempre em cima de artigos acadêmicos. Aqui no Brasil a gente tem excelentes revistas, né, revistas bem qualificadas, textos em português também, ou seja, procurar desenvolver o seu trabalho, né, em cima desses artigos acadêmicos, né, e se vocês, como alunos, assim, não tem tanta familiaridade de conseguir pesquisar isso, né, pede orientação aos professores, que os professores já passaram aí por toda essa labuta aí de fazer mestrado, fazer doutorado e conhecem bem aí como que é o processo de filtrar, né, de você filtrar realmente um texto, né, um artigo realmente que seja relevante, que vai te ajudar aí dentro desse processo de construção e de escrita acadêmica, ok? Então é fundamental. E aí, voltando ao Mendeley, nesse caso, a gente vai começar a cadastrar agora os artigos acadêmicos, né? Então, eu separei uma pastinha aqui pra gente, tá vendo? Com vários artigos acadêmicos sobre inovação frugal, beleza? Então, aqui, ó, vou abrir aqui alguns com vocês, por exemplo, desse Hussein aqui, por exemplo, 2017. Vamos ver que coisa interessante. Aqui é o artigo do Hussein, que é um pesquisador, um grande pesquisador na área de inovação frugal, por exemplo. Tá vendo? Então, mapeando o fenômeno da inovação frugal, né? Ó, publicado na Technology in Society, né, ou seja, uma revista assim, espetacular, né, A1, né, o nosso quadro, um alto fator de impacto e assim por diante. Então, li o trabalho do cara aqui, né, li o trabalho desse autor, poxa, que legal esse trabalho, né, bacana. Então, vou usar esse trabalho na minha escrita, ou seja, vou citar esse trabalho em algum momento no meu texto, né. Só que eu preciso cadastrar essa referência. Para você cadastrar essa referência, você pode fazer de 2 formas, né? Você pode ou digitar tudo isso aqui manualmente, né? Só que os artigos acadêmicos, eles têm uma particularidade que nos ajudam bastante, né? O artigo acadêmico, ele tem uma numeração chamada DOI. Eu quero mostrar aqui para vocês, tá vendo? É como se fosse uma numeração,
desse artigo, um código desse artigo, tá? Ó, observa aqui, tá vendo? Todo artigo ele vai ter o DOI, tá? Então esse, quer dizer, os bons artigos, né, publicados em boas revistas, né? Então você publica, às vezes, se você pega um artigo que foi publicado numa revista não tão boa, às vezes essa revista não tem um DOI, enfim, às vezes é uma revista um pouco menor que aí não tem essa numeração, né? Então essa codificação. Então o DOI, tá vendo? Você pode copiar o DOI aqui, ó. Copiar o DOI, ó, vou copiar esse número do DOI. E aqui no meu Mendeley, né, ó, você tem aqui, enfim, os campos, né, do journal article, né, ou seja, do artigo de periódico acadêmico. E aqui, ó, tá vendo que ele tem o campo DOI? Você pode jogar o DOI para cá, colar o DOI, ou seja, o número do DOI que você copiou, e aqui aperta lookup, tá vendo? Ó, aperta nesse lookup aqui, ele vai puxar todas as informações daquele artigo que você leu, né? Então eu puxei aqui, ó, todas as informações, ó, acerca desse paper, né? Ou seja, acerca desse artigo aqui. Então, o título do artigo, né, o número, o volume, quem é o autor, e assim por diante, né? Então, aqui, todas as informações, tá vendo, ó, pertinentes a esse artigo, inclusive com um link aqui também, beleza? Então, ó, don't save, talvez. Então, tá aqui digamos, tá aqui o cadastramento dessa referência. Ah, professor, mas eu quero colocar o PDF. Será que eu consigo colocar o PDF? Consegue. Então, aqui, tá vendo? Olha só. Dentro desses details aqui, ó, tem aqui uma pastinha chamada Files, né? Um campo chamado Files. Você pode clicar em Files, tá vendo? E se você quiser, você pode puxar o PDF, ó. Então, foi esse artigo que nós cadastramos, 2017, né? Ó, abrir, e ele puxa o PDF para aqui, ó. Vai aparecer um PDF aqui. Tá vendo? Apareceu um PDF aqui. Ou seja, o que é que ele está dizendo para mim? Olha, meu filho, além de você ter cadastrado a referência, você também trouxe o PDF para dentro da base, né? Então, aqui eu posso clicar, se eu quiser, vou fechar isso aqui. Se eu quiser, eu posso clicar nesse PDF, e esse PDF já está dentro do Mendeley, né? Então, aqui eu posso ler o PDF dentro do Mendeley, né? Então, por exemplo, estou lendo aqui o texto, gostei desse fragmento aqui, ó, vou usar esse fragmento. No capítulo 1, por exemplo, eu posso, se eu quiser, eu posso marcar, eu posso, por exemplo, caso eu queira aqui, eu posso colocar, digamos, uma nota, por exemplo, né? Gerar, por exemplo, citar no capítulo 1, por exemplo, né? E assim por diante, ou seja, eu posso usar e abusar aqui, né? Posso fazer o que eu quiser aqui, né? Enfim, posso marcar, posso colocar uma nota, enfim, posso fazer o que eu quiser, beleza? Então, aqui, ó, você trouxe o PDF para dentro do Mendeley, né? E aí tem um ponto interessante, né? O Mendeley, ele cabe em torno de 2 GB, né, de PDF, caso você queira colocar, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito de trazer os PDFs para dentro, né? Eu tenho, geralmente, uma pastinha que eu tenho no Dropbox, ou, enfim, na nuvem, né? Com todos os textos que eu trabalho. Geralmente, o Mendeley eu uso mais para cadastrar a referência, né? E o PDF, geralmente, eu deixo em outras pastas e assim por diante, né? Mas se você quiser, você pode colocar, porque tem espaço pra caramba. Aí 2 GB é muito espaço aí para você, digamos assim, importar o PDF, né? Além de você cadastrar, fazer a importação do PDF, né? Então fica a critério aí, né? Cada um usa da melhor forma, né? Da forma mais conveniente que for para vocês, né? Veja, eu vou fazer um outro cadastramento, tá vendo? Então aqui eu tenho vários artigos, por exemplo. Deixa eu abrir um outro aqui. Vou abrir dessa senhorita aqui, né? Da Pancera, né? Do Mário Pancera aqui. Então, eu tenho esse artigo aqui, por exemplo, ó, chamado Innovation for Development and Poverty Reduction in Integrative Literature Review, né? Então, aqui está falando sobre redução de pobreza, enfim, né? Pô, legal, então está dentro aí do espectro da inovação frugal, né? Legal, então, desses autores, né, do Mário Pancera e da Fabinha Martins, legal. Li esse texto e gostei. Tá aí, gostei desse texto. Vou usar no meu trabalho, né? Então, veja, esse texto ele foi publicado, ó, no Journal of Management Development, uma revista espetacular, excelente, dentro da base da Emerald também, né? Muito bom. Então, esse journal ele tem um DOI, tá vendo? Eu posso copiar esse DOI aqui, ó. Vou copiar esse DOI. E aqui, ó, adicionar, tá vendo, ó, manualmente. E vou fazer o cadastramento aqui, ó, Journal Article, beleza, ó. E coloco
copio esse DOI aqui, né? Aperto aqui o lookup, aperto essa lupa. O que é que vai acontecer, ó? Ele me trouxe todas as informações desse journal aqui, né? Beleza? Então, os autores, tá vendo, ó? Tudo bonitinho, né? Nome, sobrenome, onde foi publicado, né? O ano e assim por diante, beleza? Cadastrei, dei um save. Então, ele já trouxe essa informação aqui para dentro, né? Então, trouxe aqui todas as informações. Ah, professor, eu quero cadastrar o PDF. Você pode clicar aqui em cima, tá vendo? Vai aqui embaixo no Files, Add Files, e coloca o PDF, né? Ou seja, Tonceira Martins aqui, tá vendo? Coloquei, ó. E aí eu já tenho, né, o PDF. E caso eu queira abrir o PDF, eu tenho esse PDF já dentro do meu livro, né? Então, beleza. Então, aqui você está cadastrando artigos acadêmicos. Uma outra forma de você cadastrar, né? Tem algumas formas. Essas formas eu quero mostrar aqui para vocês. Uma outra forma de você cadastrar é da seguinte maneira, né? Ó, veja, se você tem uma pastinha, por exemplo, na sua área de trabalho, ou seja, no seu pendrive, você pode puxar essa informação também, né? Ó. Então, vê só, eu vou pegar esse artigo aqui do Winehouse e do Restart, por exemplo. Eu posso clicar aqui, por exemplo, em adicionar files, tá vendo? Ó, add files. E aqui eu vou, por exemplo, ó, e pego esse paper aqui. Ele já puxou para mim, tá? Ó. Então, ele já puxou com o PDF, né? Porque eu estou trazendo o PDF. E ele já puxa as informações relativas ao paper, né? Ó. Então, tá vendo? Ele já trouxe também o nome, o título do paper, né? E assim por diante. Volume, ano e assim por diante. Ele já trouxe todas as informações. É uma outra forma de você cadastrar, né? Então, você pode cadastrar, ou seja, vários caminhos aí levam a Santiago, né? Então, você pode cadastrar pelo DOI, você pode cadastrar importando PDF, né? Você pode cadastrar fazendo, por exemplo, uma importação de alguma extensão específica, que é isso que eu quero mostrar agora para vocês. Uma outra forma de você fazer o cadastramento, né? Veja, vou abrir aqui um journal, por exemplo. Ó. Deixa eu abrir aqui um journal com vocês. Esse journal aqui, por exemplo. Ó. Vou abrir esse journal aqui com vocês. Então, estou aqui na base da Emerald, né? Que é uma grande base, onde você tem aí, por exemplo, vários periódicos acadêmicos, né? E estou aqui nesse periódico chamado International Journal of Innovation Science, né? Que é um journal, ou seja, é uma revista de inovação, né? Legal, então, tudo que for publicado aqui vai ser publicado sobre inovações, sobre produto, processo, serviço, social, enfim, tudo que estiver aí sobre inovação, tem paper aqui a rodo sobre as principais temáticas da gestão da inovação. Inovação frugal não é diferente, então, vou fazer uma pesquisa aqui. Pô, será que tem papers, né? Será que tem trabalho sobre inovação frugal aqui? Com certeza deve ter, né? Então, Frugal Innovation. Né? Então, alguém aí no mundo publicou nesse paper sobre inovação frugal, né? Ou seja, alguém publicou um paper, né, nessa revista sobre inovação frugal. Beleza, ó. Fiz uma busca aqui, ó. Vê só, olha o tanto de paper, né, sobre inovação frugal. Beleza? Olha, paper pra caramba aqui, tá vendo? Então, bacana. Eu tô vendo aqui alguns, né? Legal, bacana. Pô, gostei desse aqui, né? Eu vou passando aqui, por exemplo, ó. Olha só, né? Paper pra caramba sobre inovação frugal. Legal, ó, gostei desse aqui, por exemplo, né? Então, bacana, vou clicar nesse paper aqui, olha só. Clico nele, ele vai me dar todo o overview, né? Então, clico nele, achei o título interessante, vou ler o resumo, né? Para fazer um filtro. Bacana, gostei desse paper aqui, né? Então, vou citar esse trabalho na minha dissertação ou no meu TCC, né? Só que o que acontece? Eu posso puxar pelo DOI, mas se eu quiser, eu posso fazer o download do RIS, né? Vou fazer o download desse RIS aqui, tá vendo? Ó? Vou pegar esse RIS e vou copiar esse RIS aqui, ó, por exemplo, para a minha pasta. Aqui vou colocar na minha pasta. Tá vendo? Deixa eu só voltar aqui. Colocar aqui na minha pastinha de inovação frugal, tá? Ó. Então, beleza, vou colocar aqui, ó. Copiei essa extensão aqui. Coloquei aqui essa extensão aqui na minha pastinha de inovação frugal. Beleza. Voltando aqui, tá? Legal. Então, já fiz já coloquei essa extensão aqui, pessoal. Então, tô aqui passando, né, ó.
Olha só, esse trabalho é interessante também. Eu cliquei, foi inovação frugal, mercados emergentes, né? Então, aqui na Índia. Bacana, gostei desse trabalhinho aqui, legal, li o resumo, excelente. Vou citar no meu trabalho, fazer o download desse RIS aqui, tá vendo? Fiz o download desse RIS. Vou jogar esse RIS aqui, por exemplo, na minha pastinha aqui de inovação frugal. Beleza, ó, show de bola. Aí, então, eu estou aqui fazendo pesquisa, né? Enfim, fazendo um filtro aqui de artigos que eu quero citar no meu trabalho, né? Estou fazendo aqui esse filtro, né? Ó, tem um outro bem bacaninho aqui, tá vendo? Ó? Legal, ó, gostei desse trabalho aqui também, né? Ó, efeito dos campos de conhecimento, né? Inovação frugal, legal, beleza. Cliquei aqui, ó. O título é bem interessante, gostei aqui desse título, beleza. Li aqui o resumo, legal, vou citar no meu trabalho também. Vou fazer o download desse livro. Então, beleza. Fiz aqui, ó, como exemplo, né, ó, como exemplo aqui com vocês, apenas 3 downloads desses rios, né? Olha só, aqui no Mendeley, a gente consegue também cadastrar da seguinte forma. Eu vou aqui em File, Import, tá vendo? E aqui eu tenho algumas extensões que ele pode importar para o Mendeley. Então tem o BibTeX, né, que é o ponto .bib. Você tem a questão do EndNote também, que é um software, né, que ele tem uma interface bem interessante por meio dessa extensão aí do XML, né. O RIS, né, que é o que eu estou fazendo aqui, né, que é o Research Information System, né, ou seja, através dessa extensão você pode pegar, trazer artigos que tem essa extensão e importar isso para o Mendeley, né. E pelo Zotero também, né, o Zotero através dessa extensão aí do Zotero.SQLite, que é uma extensão também de um software que é muito parecido com o Mendeley, ou seja, tem quase as mesmas funcionalidades, né? E aí você consegue ter essa interface, importar de um software para outro. Eu vou dar um exemplo só de um, né, com o RIS. Então, olha só, fiz o download aqui da extensão RIS, né? Olha só, então estou colocando aqui, ó, e vou pegar, né, dentro da minha pastinha de inovação frugal, né, a questão do RIS. Beleza? Deixa eu só abrir aqui, ó. Então, aqui novamente, ó. Add, tá vendo, ó? Desculpa que eu file, tá vendo, ó? Import. E aperto o RIS aqui, né? E aqui eu preciso pegar, né? Onde tá o meu RIS, tá vendo, ó? Então, tá aqui. Todos os RIS, né? Ou seja, dos downloads que eu fiz relativos às informações daqueles artigos, né? Ó. Então, seleciono os 3 de uma vez, ó. Vou em abrir. Tá vendo, ó? Ele já trouxe novamente, ó, ele trouxe as informações relativas a esses artigos, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele já trouxe a informação, tá vendo, ó, de cada autor, beleza? Do autor, do título, né, do journal, do ano e assim por diante. Mesma coisa do outro autor também, tá vendo? Mesma coisa, ó, do outro texto também. Aí aqui, por exemplo, você vê que ele puxou tudo aqui, ó, e puxou o abstract também, tá vendo? Então, se eu quiser aqui, eu posso editar, tá vendo? Eu posso apagar isso aqui, né? Posso apagar isso, posso apagar esse mês, por exemplo, e assim por diante. A mesma coisa aqui, tá vendo? Aqui ele não puxou o abstract, tá? Aqui já no outro ele já puxou, então eu posso chegar aqui e posso editar. Tá vendo? Eu posso tirar isso aqui, posso tirar isso aqui, e assim por diante, beleza? Posso tirar isso aqui se eu quiser, né? E assim por diante. Beleza, então você fez toda uma editoração aqui, né? Enfim, mas o mais importante é que ele puxou essas informações que são fundamentais, título, ano, revista e assim por diante. Isso aqui é essencial. Veja, olha quantas fontes aqui a gente já tem, né? Então a gente tem, por exemplo, ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então 9 referências a gente tem, né? Então uma de site, uma de livro, né? Uma de uma tese, né? E aí por baixo aí, né, 6 artigos acadêmicos, né. Uma outra forma também de você cadastrar o artigo acadêmico, é através desse plugin aqui, chamado Mendeley Web Importer. Vou abrir aqui com vocês, tá vendo? Se eu for em Downloads, deixa eu colocar aqui no Downloads, por exemplo, você pode abrir aqui o meu perfil. Ele abre aqui o perfil, mas aqui, ó, dentro do Mendeley, deixa eu abrir uma página de Mendeley aqui para vocês. Você pode fazer aqui, ó, o que ele chama de aqui, download, tá vendo? Dentro do download, você consegue
fazer a questão do Mendeley Web Importer, né? Então, olha só que coisa bacana aqui, ó. Vou mostrar aqui com vocês. O Mendeley Web Importer. Então, você consegue criar um plugin aqui, o Mendeley ele cria um plugin para você, né? Que você pode, digamos, à medida que você vai vendo alguma referência, algum artigo ou algum site, você pode adicionar, digamos, essa referência para o seu Mendeley, né? E aí é uma coisa que eu quero mostrar. Só que antes de mostrar, veja que coisa interessante. Aqui eu tenho a minha biblioteca, não é? Ó, minha biblioteca na web, né? E aqui eu tenho a minha biblioteca com a minha pasta Frugal Innovation no desktop. Veja que coisa legal. Se eu olho aqui na minha biblioteca, a pasta que eu criei do nosso exemplo não aparece aqui na nossa biblioteca na versão web, né? Por quê? Porque eu não sincronizei. Então, tudo que eu fizer, sempre é importante eu sincronizar, tá vendo? Então, aqui eu sincronize sua biblioteca com o Mendeley Web, ou seja, o que você fez no seu desktop, busque sincronizar. Vamos sincronizar? Olha só, observa aqui, ó, que você não tem nada, né? Ou seja, ele não aparece aqui, né? A nossa pastinha que nós tínhamos na versão desktop. Vou aqui no meu desktop e faço a sincronização. Observa o mouse aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele está sincronizando. Está sincronizando, está sincronizando, está sincronizando, está fazendo toda a sincronização aí, ó. Leva aí alguns segundinhos, né? Já está sincronizando, ó. Falta aí o quê? 76, 80, 88, 96, beleza, sincronizou. Excelente. O que vai acontecer aqui, ó? Ele puxou a informação do meu desktop, né? E já amarrou com a minha versão web, né? Então já fez toda essa amarração. Então, o que tem lá no meu desktop agora já está na nuvem, né? As mesmas referências que eu cadastrei, né? Então, veja que coisa legal. Dentro do seu Mendeley, né? Ou seja, você já tem essa informação amarrada no seu desktop, agora está amarrada na nuvem, né? E aí, voltando aqui aos artigos que a gente está pesquisando, né? Eu fiz o download aqui do meu Get Web Importer for Chrome, né? Então, posso clicar aqui e fazer o download disso aqui, né? Quando ele fizer o download, ele vai criar esse plugin nessa área aqui, tá vendo? Ó? Então, ele cria esse plugin. Por quê? Você está pesquisando um texto, por exemplo, estou aqui na base da Emerald, estou aqui fazendo uma pesquisa, por exemplo, ó, vou pegar aqui uma outra página, por exemplo, estou aqui pesquisando texto, gostei, vários textos interessantes, fazendo um filtro aqui dos principais textos que eu quero utilizar no meu trabalho, né? Então, beleza, ó, tem uns textos muito legais aqui, né? Bacana. Gostei desse trabalho aqui, por exemplo. Vou usar esse trabalho aqui, né? Então, eu posso clicar aqui nesse trabalho, né? Estou clicando aqui nesse trabalho, né? Cliquei aqui no título dele e vi que tem, que é legal, enfim, que tem um objetivo legal, tem uma metodologia interessante, está dentro daquilo que eu estou trabalhando. Beleza. Eu posso clicar aqui, ó, tá vendo aí? Nesse Mendeley Web Importer, e aqui ele vai abrir o seguinte para mim, ó. Vai abrir aqui, tá vendo? Você pode acessar aqui. Deixa ele acessar aqui para mostrar para vocês. Ou seja, ele tá, eu loguei, né? Eu já estou logado com o Mendeley, né? Legal. E ele marca para você esse texto aqui que você já clicou. Ele diz, poxa, você quer adicionar esse texto na sua biblioteca? Ele diz, pô, você quer, né? E aqui você já pode adicionar na pasta, né? Já pode adicionar na pasta que você quiser, ó, tá vendo? Então eu vou pegar aqui, ó, a pasta, tá vendo? Ó, Frugal Innovation, o FAO. Cliquei aqui, ó, já colocou, ou seja, já está aqui adicionado, ó, e é só clicar em adicionar. Ou seja, eu estou adicionando, eu adicionei aqui, ó, essa referência na minha pasta. Olha o título aqui, Understanding of Grassroots Innovation, né? Beleza. Vê que coisa interessante aqui. Vou fechar, tá? Na minha biblioteca aqui, ó, tá vendo, ó? Ele já apareceu, tá vendo, ó? Understanding, beleza, ó? Todas as informações relativas ao texto que eu cadastrei, né? Tem um resumo, se eu quiser, eu posso apagar aqui esse resumo sem problema algum, né? Não quero deixar aqui o resumo, posso apagar. Maravilha. Então, ele puxou, ó, todas as informações, né? Ó, relativas, ó, ao paper, né? Então, o título, os autores, o ano e assim por diante, né? Vê que coisa legal. Aqui, se eu olhar aqui, por exemplo, ele está
todas essas informações na web, né? Mas ele não aparece essa informação no meu desktop, porque eu fiz esse cadastramento pela web, né? Pelo Mendeley Web Importer. Mas se eu quiser, eu posso sincronizar, tá vendo? Posso sincronizar tanto da web, como poderia sincronizar aqui aqui na web, tá vendo? Ele tem também a questão da sincronização. Então, posso sincronizar tanto da web para o desktop, quanto do desktop para o web, tá? Se eu olhar aqui, ó, no meu Mendeley, tá vendo, ó? Ele já, agora sim, ele vai começar, ó, a aparecer o texto, tá vendo? Então, o texto, ele, em algum momento, ele já vai aparecer por aqui. Olha aqui, tá vendo? Understand, né? Of Grassroots Innovation India. Né? Ou seja, apareceu o texto que eu fiz o cadastramento na web, né? E sincronizei em relação à versão desktop, ok? Então, tá sincronizado, beleza? Excelente. Então, aqui tá sincronizado. Então, mais um cadastramento que eu fiz, né? Através do Mendeley, né? Dessa ferramenta aqui, né? Chamada Mendeley Web Importer, né? Ou seja, através dessa ferramenta. Então, eu posso fazer de várias formas. Posso fazer pelo DOI, posso fazer manualmente, posso fazer, por exemplo, pelo Mendeley Web Importer, né? Enfim, posso fazer através das extensões do RIS, né? Do RIS, Bibliotex e assim por diante. Ou seja, tem várias formas de se fazer esse cadastramento, né? Então, voltando aqui aos nossos slides, né? Tudo isso que eu acabei de falar, que eu tenho aqui nos slides, né? Então, fazer toda essa, digamos assim, adicionar isso aí manualmente, né? Pelo DOI, tá vendo? Como eu mostrei para vocês, né? Pelo Mendeley Web Importer, porque eu acabei de falar aqui para vocês, né? Ou seja, através desse plugin, né? Enfim, então você tem, né? E a ideia de sincronizar, né? Fazer essa sincronização, né? Do desktop para a web, da web para o desktop, beleza? Perfeito. E agora aqui, ó, dentro da minha biblioteca, né? A gente pode gerenciar isso aí. Então, a gente fez um exemplinho com a pasta de relação frugal. E aqui no Mendeley, tá vendo, ó? Se eu for no meu desktop aqui, na web é do mesmo jeito. Ele me dá isso aqui, ó, tudo que eu adicionei recentemente, né? Todos, né? O overview de todos esses documentos, o que eu adicionei recentemente. Então, aqui, ó, todos que eu adicionei recentemente, como PDF, por exemplo, né? Ó, o que eu li recentemente, você vê que eu abri esses trabalhos, né? Então, são trabalhos que eu abri há pouco tempo, né? Esse aqui que a gente está usando, abri agora, 9,55. Então, enfim, eu posso aqui, digamos, ter mais ou menos esse overview do que eu quero, né? Tem os favoritos, por exemplo, eu posso chegar aqui na minha Frugal Innovation e essa estrelinha aqui eu posso marcar como favorito, por exemplo. Às vezes é um texto e você quer construir o seu trabalho em cima desse texto. O que é que eu estou falando? Você está, por exemplo, se é um trabalho quantitativo, você está usando a escala desse autor, você está usando um modelo conceitual de um autor para desenvolver o seu referencial teórico, para ser o artigo mestre aí dentro da construção do seu texto, né? Enfim, então eu posso marcar como favorito. Por exemplo, eu chegar aqui no artigo do 100, por exemplo, e dizer, olha, cara, isso aqui é um artigo top, é um artigo que eu realmente vou construir o meu trabalho, vai ser o esqueleto, o fio condutor vai ser o artigo do Hussein, por exemplo. Eu posso marcar como favorito. E aqui em favorito eu marco, ou seja, marco o paper favorito. Aí pode aparecer aí em 10, 15, 20, enfim, quantos papers aí favoritos eu entender que eu acho que são importantes aí para mim, né? E aí você pode marcar. Tem esse ponto aqui chamado Needs Review, é bem interessante, porque principalmente quando você faz importação, seja pelo DOI, né? Seja você adicionar o PDF mesmo, né? Enfim, ele pode puxar errado, né? Então, eu até deixei 2 exemplos aqui para vocês verem, né? Ó, ver uma revista da REMIP, né? Revista de Micro e Pequenas Empresas, né? Ó, tá vendo? Se você puxar e vir alguma informação errada, o Mendeley, ele dá esse sinal para você, né? Ele diz o seguinte, olha, acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Talvez o título esteja errado, talvez, por exemplo, aqui você vê que tá tudo bagunçado aqui, né? Já fiz de propósito mesmo, né? Então, você vê que tá tudo zoado aqui, tudo bagunçado. Então, por exemplo, aí ele dá essa ideia para você, ele dá um sinal para você, dizer, meu filho, eu acho que tem alguma coisa errada aqui no que você cadastrou, né? Será que realmente está correto, né? E aqui você diz, putz, está errado isso aqui. Você vai cadastrando, vai consertando aí o que você tem que consertar. Se você entender que está correto, né? Apenas aperta aqui, ó, Details are correct, que aí você resolve o problema, né? Dizer, não, tá tudo certo, né? Tá tudo bem cadastrado. Olha o outro aqui, tá vendo? Então, Needs Review, tá vendo? O que eu acabei de puxar, tá vendo? Olha só, o que eu acabei de puxar, ele talvez entenda que tem um erro aqui, né? E tudo que você puxa da web pode vir com algum erro, né? Então, olha só. Beleza.
pô, deixa eu dar uma olhada no que eu acabei de cadastrar, será que tem algum erro aqui? Olha só, peraí, o título está certo, os autores estão certos, né? Enfim, o título do paper está certo, né? E é isso, não tem nada errado aqui, ó. Se eu quiser aqui, eu posso apagar, por exemplo, esses keywords, né? Posso apagar esse day aqui, posso apagar esse month, né? Porque o que me importa é o título, é o ano, é o número e assim por diante. Posso apagar isso aqui se eu quiser, né? Ó, e assim por diante, né? Ó, bacana, tá tudo certo para mim. Então, details are correct. Clicou aqui, ó, details are correct. Beleza, então você já resolveu o problema aí desse potencial erro que talvez tivesse, né? Então o Mendeley, ele dá um sinalzinho para você nesse need review, né? Então, olha, talvez tenha algum erro, né? Não, peraí, deixa eu dar uma conferida. Você vai, passa o olho aí, não, beleza, tá certinho. Details are correct, beleza, resolveu o problema, tá? Esse aqui tá ruim mesmo, isso aqui é exemplo de sala mesmo. Eu deixo sempre aí porque tá bem zoado mesmo isso aqui. Mas você vê que tá completamente errado, né? Então você tem que ajustar isso aqui, ajustar o título, ajustar o nome do autor e assim por diante, beleza? Show de bola. Turma, beleza, então toda essa parte de cadastramento, né, nós já fizemos, né, essa questão de gestão, tá vendo? De você gerenciar suas referências, criar suas pastas, né, o seu domínio de conhecimento, né, buscar documento. Então no próprio Mendeley aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, eu posso fazer uma busca aqui de documento, né, que são funcionalidades básicas do Mendeley, né, então, por exemplo, você está aqui, por exemplo, em Search, né, nesse campo aqui, você pode, eu tenho vários, ó, você vê, eu tenho várias pastas aqui, né, questão do conhecimento, inovação, enfim, metodologia, desempenho. Então, posso chegar aqui e pesquisar tudo que eu tenho sobre Frugal, né, ó. Ele vai aparecer tudo que eu já tenho cadastrado aqui sobre Frugal Innovation, né. Então, beleza, eu já posso fazer isso aqui também, né. Então, o Mendeley, ele tem essas funcionalidades que são bem interessantes, né, são bem, digamos assim, didáticas aí, né. E aí vem o processo aí, né, a segunda parte da nossa palestra, né, já entrando aí no final dela, né, que é a ideia da citação, né. Então, o Mendeley a gente pode dividir em duas partes, né, eu geralmente divido aí eu só aqui parar um pouquinho esse compartilhamento, depois eu volto aqui a compartilhar. Então, o Mendeley a gente precisa trabalhar dessas duas formas, né, a primeira parte, nessa questão do cadastramento da informação, isso é fundamental, cadastrar a informação de forma correta, de forma precisa, cadastrar as diversas fontes que a gente tem, livro, site, artigo acadêmico, né? Então isso é fundamental, fazer tudo cadastrar isso de forma precisa, de forma correta. Isso é essencial, beleza? Perfeito, cadastrei, show de bola. E agora vem a segunda parte, né? Que é a ideia de usar o Mendeley, fazer essa interface, né, do Mendeley com o Word. Como que eu uso o Mendeley alinhado com o Word, né? Então, compartilhar aqui novamente com vocês, para vocês observarem como que é bacana aí a utilização do Mendeley junto com o Word. Beleza. Tá todo mundo vendo aqui novamente, né? Legal. Voltando aqui aos slides, deixa eu só voltar aqui, beleza. Então, nos nossos slides aqui, né, a gente vai fazer agora a instalação do Mendeley plugin, né, ou seja, do plugin do Mendeley dentro do Word, né. Então, a ideia é você criar, por exemplo, uma abazinha do Mendeley e colocar isso dentro do Word. Você pode colocar tanto no Word quanto no LibreOffice, enfim. Então, é bem tranquilo, né. Pela versão desktop, você já consegue digamos, já fazer essa instalação. Então, você vai aqui em Tools, tá vendo? Ó, ferramentas, né, Tools, e vai clicar aqui, ó, em Install MS Word Plugin, tá? Para mim, tá aparecendo no Install, porque eu já instalei esse plugin no meu Word, né? Para vocês, vai aparecer como Install. Clica em Install, né, ou seja, instalar, e na sua máquina, né, quando você abrir o Word, ele vai, ó, vou abrir aqui para vocês um novo documento, né? Então aqui a gente já matou a pau também, né? Já fizemos o artigos acadêmicos, aqui tá tudo certinho, né? Então aqui eu vou abrir um novo documento, ó. Beleza, então abri um novo documento e já instalei, né? Ou seja, cliquei aqui, ó, em Tools, Install MS Word Plugin, beleza, instalei, tá tudo certo aí. Quando vocês fizerem essa instalação, no Word, aqui na aba Referências, tá vendo? Vai aparecer esse plugin aqui, tá vendo? Essa extensão aqui, tá vendo? Mendeley Fit Omatic, né? Ou seja, é uma
extensão do Mendeley, é um plugin do Mendeley que você inseriu no seu Word, beleza? Geralmente, como eu comentei com vocês, né, um texto acadêmico, né, você tem em geral, né, seja um TCC, seja uma dissertação, você tem uma estrutura básica aí, né, que é uma introdução, um referencial teórico, né? Você vai ter aí, por exemplo, a questão, digamos assim, dos procedimentos metodológicos, né? Procedimentos metodológicos, beleza? Você vai ter, por exemplo, aqui, né, uma parte de análise de dados, né? Acadêmica é assim, né? Você vai ter, por exemplo, uma discussão, resultados, né? Você vai ter, por exemplo, aqui, ó, as conclusões, né? As conclusões. Você vai ter, ó, as referências. E aqui ponto interessante aqui, tá? Ó, você tem as suas referências, né? Ó, olha só. Olha que ponto interessante aqui. Você tem a introdução, referencial teórico, procedimentos metodológicos, análise de dados, gestão dos resultados e conclusões. Em geral, um trabalho acadêmico ele vai ter essa estrutura, né? Seja um TCC, seja uma dissertação, né? Claro, dependendo da complexidade, né? Você vai abrindo mais e assim por diante, né? Mas em geral é isso aqui, né? Pessoal, você está começando a fazer o seu texto, né? Olha essa coisa interessante aqui. Você está aqui fazendo o seu texto, né? Começando a escrever o seu texto, né? Beleza. Tá aqui, ó. Estou escrevendo o meu texto, beleza? Ó, aqui escrevendo. Estou lendo meus autores, né? Estou escrevendo. Isso, beleza. Estou escrevendo aqui, ó. Isso que eu escrevi, eu li no Hussein, né? Então vou aqui, tá vendo? Ó, insert citation e vou colocar, ó, o autor, Hussein. Eu acabei de cadastrar lá, tá vendo? E aí eu clico aqui, ó, e dou um OK. E aí, ó, o que acontece? Ele já puxa a citação para mim, beleza? E aqui, ó, vê que coisa interessante. Eu tenho os estilos, tenho vários estilos aqui. Quando você, só um adendo aqui antes da gente continuar com essa citação. Tenho vários estilos aqui no Mendeley, né? Então eu tenho a APA, que é o padrão, né? A APA realmente é o padrão mundial, né? Que seja uma boa parte aí dos periódicos, enfim, trabalham com uma APA, né? E aqui a gente tem a nossa ABNT, né? Que é o que vocês provavelmente usam. A ABNT, ela não está cadastrada no Mendeley, mas você consegue habilitar. Você clica aqui em More Styles, tá vendo? Ó? Vai aparecer esse campo aqui, ó, que é o seguinte, para você instalar, né? Instalar e buscar estilos de citação, né? Então aqui você clica em Get More Styles, né? E digita ABNT, tá vendo? E aqui vai aparecer várias extensões de ABNT, né? Tem o pessoal da Federal do Paraná, que aqui geralmente eu uso, tá vendo? Tem o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, tem o pessoal da UFP. Todas essas instituições aí, ó, criaram aí em algum momento alguma extensão para o Mendeley, ou seja, criaram um formato ABNT, né? E instalaram no Mendeley, né? Então você pode clicar aqui em alguma delas. Eu geralmente trabalho com o pessoal da Federal do Paraná, aperta em Install, tá vendo? Ó? E aí ele vai puxar a ABNT para você, né? E onde tem aqui, ó, instaladas, aqui são todas que eu já instalei, né? Ou seja, em algum momento acabei utilizando, enfim, então, ou que o Mendeley já dá para você, né? Ou seja, ó, isso aqui é o padrão aí que a gente utiliza, né? Mas você consegue buscar outros estilos de citação, né? Então a ABNT é uma delas. Então clica em ABNT, vai aparecer para vocês e pega aqui do pessoal da Federal do Paraná, da Federal do Rio Grande do Sul, da UFP, da Federal de Sergipe. Quase todas aqui são boas, né? Então você clica aqui, clica em alguma delas, né? E já instala a ABNT para você, beleza? Então, beleza, show de bola, né? Instalei a ABNT aqui, já tá aqui, ó. E aí você habilita aqui, tá vendo? E aqui você escolhe o estilo que você quer. No meu tá a ABNT, beleza? Show de bola, perfeito. Então aqui escrevi e já fiz uma primeira citação. Um ponto importante é que quando você faz a citação, né, você pode fazer essa citação no final do período, né, e aí você vai colocar sempre em caixa alta, né, com, né, vírgula, enfim, e o ano, né, daquela publicação. Entretanto, eu posso começar um período, né, posso começar aqui uma frase, né. Então, por exemplo, eu estou escrevendo aqui, digamos, segundo
Aí eu quero colocar aqui, ó, que seria uma citação, né? Eu vou pegar o autor lá do livro, por exemplo. Segundo Trotti, tá vendo? Vamos lá, segundo Trotti, a inovação frugal, né? Beleza, e aí continuo a escrever, né? Veja só, isso aqui tá errado, não tá? Eu não posso escrever um texto desse jeito, eu não posso, digamos assim, fazer a citação dessa forma aqui, né? Então, quando é desse jeito aqui, ou seja, quando você tá iniciando um período, enfim, ou quando você está em algum momento aí citando esse autor, né, que não seja no final do período, né, você precisa, né, fazer desse jeitinho aqui, ó. E o Mendeley ele permite você editar, você edita isso aqui manualmente, né, ó, primeira maiúscula, né, ó, e apenas o parênteses aqui no ano, tá vendo, ó? Fiz a editoração, né, digitei, enfim, apaguei aqui, beleza. Quando você clica fora, né, ele pergunta, ele está dizendo assim, você quer manter essa citação desse jeito, né? Você quer manter essa editoração manual que você fez? Ah, eu quero, beleza. Keep Manual Edit. Manter. E aí ele mantém do jeitinho que você fez, né? Então é interessante porque o Mendeley ele não entende, né, que você tem esse modelinho aí, né? Essa diferença da norma da ABNT que a gente utiliza, né? E de outras normas também, né? Mas ele não entende. Então, você precisa fazer esse ajuste manual aí, tá? O que é normal, né? Plenamente normal. Beleza, você está começando aqui, ó, no seu referencial teórico, por exemplo, está escrevendo o seu texto aqui e quer em algum momento fazer uma citação, né? Então, veja, né? A gente tem vários textos que a gente já adicionou, né? Várias, digamos assim, referências que a gente já adicionou, né? E aqui eu vou usar elas no meu texto, né? Ó. Então, estou aqui escrevendo e vou citar o texto do Mário Pancera, né? Ó. Pancera aqui, ó. Beleza. Cliquei aqui, ó. Perfeito. Pancera. Ó. Então, vou começar aqui um texto, por exemplo, na ótica, por exemplo, e, né? O tanto de texto que eu já tenho cadastrado aqui, por exemplo, né? Então, vou clicar aqui no Weinrauch, por exemplo, na ótica de, né? Ó, então, vou pegar o texto do Weinrauch aqui, ó. Weinrauch aqui, beleza? Ó. A inovação frugal, sigo meu texto aqui. Aí vem a pergunta: tá certo isso aqui? Não tá, né? Não posso escrever desse jeito aqui, não posso deixar desse jeito no meu texto. Por quê? E aí eu vou cair na banca com a professora Natália, a professora Natália vai dizer assim, ó, meu filho, não é assim que eu lhe ensinei não, né? Então, ó, tá completamente equivocado isso aqui. Então, ajeita essa citação. E aqui você vai, ó, manualmente aqui, ó, vai ajeitar isso aqui, tá vendo, ó? Faz o ajustamento aqui certinho, tá vendo, ó? Então, faz o ajustamento aqui certinho, beleza, ó? Faz essa editoração aqui manual e vai consertando o seu texto, né, ó? E aí ele vai pedir, ó, para dizer assim, ó, e aí, tá tudo certo, né, ó? Keep Manual Edit, beleza. E aí você vai continuando, né, a escrever o seu texto, né, ó. Então você fez aqui tudo bem certinho, ó, foi escrevendo, e assim por diante. Vai aí, né, escrevendo o seu texto, né? Perfeito, né? Então aí você está escrevendo o seu texto em todas as seções do seu trabalho, né, ó. Introdução, referencial teórico e assim por diante, né? Vê que coisa interessante. Aqui nas referências, aliás, um ponto também importante, se eu quiser, por exemplo, ó, eu posso estou escrevendo aqui, digamos, na discussão dos resultados, por exemplo, né? Então, estou escrevendo aqui na discussão dos resultados e quero citar aqui vários autores, por exemplo. Pô, essa ideia está vindo de vários autores aqui, né? Então, aqui eu posso realmente fazer, né? Deixa eu só aqui abrir o Mendeley aqui novamente. Aqui eu posso fazer, por exemplo, ó, vou abrir aqui o meu Mendeley para a gente poder relembrar aqui as referências que eu já cadastrei. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer várias citações ao mesmo tempo, né? Inserir vários autores, né? Ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, alguns textos, né? Só relembrar aqui de alguns, por exemplo. Ó. Então, eu posso chegar aqui, se eu quiser, dentro da minha escrita aqui. Então, eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, e inserir várias citações. Então, eu posso citar, por exemplo, o Itiel, né? Posso citar, por exemplo, deixa eu pegar aqui um. Posso citar, por exemplo, né, deixa eu só relembrar aqui. Citar, por exemplo, o Trotti, por exemplo. Ó, posso citar, por exemplo, o Pancera. Tá vendo? Posso citar vários autores ao mesmo tempo aqui.
vendo? Então, cliquei aqui, ó. Ele faz a citação, né? Ele vai trazendo aqui, ó, vários autores, aí organiza por ano, ó, Trott 2010, Pancera, né? Sil e assim por diante, né? Posso começar um texto também, ó, inserir, por exemplo, ó. Tá vendo, ó? Tô inserindo aqui mais um texto, mais um autor, tá vendo, ó? Tá certo? Não, preciso ajeitar isso aqui, tá vendo? Eu vou aqui, ó, e ajeito meu trabalho, né? Eu vou ajeitando, fazendo essa editoração manual aqui, ó, e vou continuando a minha escrita, né? Beleza, estou escrevendo meu texto, né? Aqui nas referências, eu posso aqui, ó, clicar em inserir bibliografia, tá vendo? Ó? Insert bibliográfica aqui, ó. Cliquei, o que é que ele vai fazer aqui, ó? Ele já puxa a lista de referências certinho, tudo que eu já cadastrei, né? Tudo que eu tenho disponível aqui de forma correta, de forma alinhada, né? Que eu posso alinhar, tá vendo, ó? Enfim, ele puxa de forma aqui, ó, corretinha, tudo cadastrado de forma correta, tá vendo, ó? Então aqui, por exemplo, ó, observa, né, ó, um por um, tá vendo? Então eu fiz o cadastramento aqui, ó, para mostrar aqui para você. Tá vendo? Então várias referências aqui que eu já cadastrei, tá vendo? Então o site, né, que eu cadastrei com vocês, tá vendo? Ó? Em algum momento eu citei aqui no meu texto, tá vendo? Ó? Um artigo acadêmico do Hussein, que é um dos primeiros que eu citei aqui, tá vendo? Ó? Fui citando aqui, por exemplo, esse artigo acadêmico da Pancera, por exemplo. Citei a tese do Silva, tá vendo? Ó? Beleza? Citei, por exemplo, o Trott, né? Ou seja, que é o livro, né? Ó, ele puxa bem certinho. Citei um outro artigo acadêmico e assim por diante, né? Então, o legal do Mendeley é que você pode já escrever o seu texto, né? E dentro da escrita do seu texto, você já, digamos assim, ir citando e já amarrando, né? Já amarrando as suas referências. No final, se acabou aqui a sua conclusão, né? O último parágrafo deu, né? O último parágrafo lá deu ponto final nas referências, você nem precisa se preocupar, porque você já foi construindo isso, o que é muito legal, é bem interessante aí, você já, digamos assim, otimiza, né, o seu trabalho de escrita, né, muito bacana. E aí, para fechar mesmo a nossa palestra, né, no Mendeley, para quem é professor, para quem é aluno, enfim, né, é legal que o Mendeley você consegue criar grupinhos também, né. Então, aqui no Mendeley, por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui com vocês, onde tem grupos. Vou voltar aqui. Onde tem, mas eu vou aqui pelo desktop, é melhor. Então, aqui na versão desktop, por exemplo, eu tenho aqui Create Group, tá vendo? Ele tem uma abazinha aqui chamada Groups, né? Então, Create a Group. Se eu quiser, por exemplo, deixa eu só voltar aqui, Create a Group. Nesse Create a Group, eu posso criar um grupo, né? Digamos assim. Digamos que eu seja... que a Natália seja minha orientadora, por exemplo, né? Então, a Natália, ela usa o Mendeley, por exemplo. Então, a Natália ela pode criar um grupo onde ela pode compartilhar referências, né? Ela pode criar um grupo, e esse grupo pode ser público, esse grupo pode ser, digamos assim, um grupo, digamos, apenas você e o aluno, né? Um grupo privado, por exemplo, né? Ou seja, que você só vai, digamos assim, compartilhar com o aluno, né? Esse invite only, por exemplo, é se você, qualquer outra pessoa poder querer usar poder querer entrar no seu grupo, né? E aí ele só entra se você permitir que entre, né? Ou que você cria um grupo privado, né? Então, geralmente, às vezes eu oriento trabalho, TCC, essas coisas, eu crio um grupinho privado, né? Eu e meus alunos, enfim, né? E aqui eu vou compartilhando referência, né? Então, eu posso criar um grupinho aqui, por exemplo, digamos, TCC, sei lá, Maria da Silva, por exemplo, né? Eu posso criar um grupo aqui, ó, TCC, Maria da Silva, faço uma descrição desse grupo, né? E posso criar esse grupinho aqui, ó, Create a Group, né? Só que aí eu preciso mandar o e-mail, né, para a pessoa participar, né? Então, eu coloco aqui o endereço da Maria lá, né? maria.silva@hotmail.com, mandei, a Maria vai receber o e-mail, vai abrir e vai entrar nesse grupo. E aí, nesse grupo, só vai estar eu e Maria, por exemplo, né? Então, nesse grupo, eu como orientador, a Natália como orientadora, enfim, pode compartilhar aí referências. Eu posso jogar algumas referências lá nesse grupo, importar alguns PDFs. E, claro, como ela utiliza o Mendeley também, os dois precisam estar utilizando o Mendeley, você consegue já fazer, né, todo esse processo de escrita, né? Então, eu mando o meu arquivo para a Maria, por exemplo. A
Aí ela recebe esse arquivo lá, já no formato do Mendeley, tudo bem certinho. Aí ela vai continuando a escrever o texto, vai ajustando, enfim, vai trabalhando aí no texto, né? Sempre nessa interface com o Mendeley, né? Os 12 pesquisadores aí trabalhando na interface com o Mendeley e assim por diante. Então, para quem é professor, ou para quem é aluno, ou para quem está querendo fazer um trabalho em conjunto, que já utiliza o Mendeley, trabalhar em grupo é muito legal, né? Então é bem bacana mesmo, beleza? Então é isso, pessoal. Eu queria, digamos assim, mostrar essa funcionalidade aí do Mendeley para vocês, né? Então acho que a gente já avançou bastante aqui, né, em relação à utilização do Mendeley. Então, como são muitas, você vê, né? Isso aqui é o basic, né? É o Mendeley básico aqui, mas é um básico que já ajuda pra caramba aí no nosso processo de escrita, né? Então a ideia é essa aqui, passei esse overview para vocês, né? E só para dizer, né, que no Mendeley vocês têm, né, tem vários vídeos na internet sobre o Mendeley, muitas pessoas já utilizam o Mendeley, né, mas para vocês que estão começando aí a vida acadêmica, né, seja no mestrado, ou então entrando aí no TCC, ou fazendo uma iniciação científica também, né, é muito legal que vocês comecem a utilizar essas tecnologias, né, são tecnologias que ajudam bastante, otimizam muito o nosso trabalho, tá bom? Então é isso, Nath, obrigado aí, viu, pela oportunidade aí, estou aberto às dúvidas aí, caso vocês tenham. Oi, Davi, eu que agradeço a participação, a sua oficina ajudou muito, pelo menos assim, ao meu ver, né, há várias dúvidas que eu sempre respondo dos alunos, então muitas dúvidas como colocar se a referência está certa, como citar livro, como citar artigo, como citar revista, e aí sempre tem essa dúvida, né, deles de fazer essa diferenciação, porque as técnicas e as normas da ABNT são diferentes a cada uma também. Eu até acredito que eu falei na aula passada, dizendo, olha, pessoal, vão colocando as referências aos pouquinhos, não deixa para fazer tudo ao final do trabalho, porque às vezes as referências se perdem, às vezes você não encontra aqueles artigos ou aquela citação que você tinha no início. Eu acho que o Mendeley ele pode ajudar justamente nesse papel, entendeu? De fornecendo esse auxílio, né? E legal, Natália, uma coisa aqui também, só para mostrar para o pessoal, estou até compartilhando a tela aqui com vocês, né? Vê que você já tem o seu Mendeley aqui, né? E o legal é que, assim, ó, por exemplo, eu já construí um texto em ABNT, né? E se eu quiser mudar, eu posso mudar para APA aqui, tá vendo, ó? E ele muda o estilo aqui, tá vendo, ó? Ele já automaticamente já muda o estilo da referência. Estou fazendo um trabalho na norma de Vancouver, de Chicago, por exemplo. Mudei, ó, ele já muda o estilo também, já muda as referências também, né? Então é legal que você está construindo o paper, né? Construindo seu trabalho. Claro, vocês vão trabalhar sempre com ABNT, né? Mas eventualmente, se forem mandar um trabalho para uma APA, enfim, que tem uma APA como norma, né? Você já constrói aí, você consegue mudar, digamos assim, a norma, né? Já consegue ter essa otimização nessa mudança. Ou seja, você não precisa escrever tudo de novo, fazer o ajuste manual, né? O que é bem bacana. Tem congresso já que já pede na APA, né? Já pede na nova. Para quem não sabe, a APA é como se fosse mais uma ferramenta, tem a ABNT e é mais um estilo, né? De apoio para você, uma normatização, né? Das referências, como é a ABNT também, é só mais um estilo. A Chicago também existe vários estilos. Aqui a gente costuma mais usar a ABNT, mas tem alguns lugares que já pedem e solicitam a APA para serem utilizadas. É só ficarem atentos para quem vai submeter, né, como a gente também já pode agora para o TCC submeter artigo científico, então pode ser que a revista que vocês escolham, eles solicitem essa modificação, não utilizar a ABNT e utilizar a APA e vocês se sintam perdidos. Então o Mendeley pode ajudar vocês dentro desse processo. Aí eu queria abrir aqui no chat, né, não sei se alguém quer falar alguma coisa, né, tem alguma dúvida sobre isso, mas hoje a gente tem uma diversidade de ferramentas que podem auxiliar nesse processo de construção, e aí o Davi hoje trouxe mais uma ferramenta, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isso, se alguém já usava, pode comentar aqui se quiser falar alguma coisa, quiser que ele mostre. O Manuel falou que não entendeu, mas o Manuel chegou um pouquinho atrasado, então não sei se ele pegou logo do início o que o Davi estava fazendo e quais são os passos e as etapas. De todo jeito, eu gravei o vídeo e vou disponibilizar depois para vocês na plataforma. Para o pessoal do mestrado, eu vou enviar por e-mail também, para quem não pôde assistir e ficar acompanhando, né? Então, alguém tem alguma dúvida, tem uma dificuldade para usar o Mendeley, pense em usar daqui para frente, principalmente quem está começando o trabalho de pesquisa, né? O pessoal do mestrado que já está um pouquinho mais avançado, utilizem agora essa ferramenta que pode auxiliar, sim, vocês ao longo do processo de construção, inclusive para o final, né? Depois de quando vai fazer a referência final,
ele já sai nas normas. A Tassiana colocou uma pergunta, está aqui no chat, Davi. Vou dar uma olhadinha aqui. A pergunta da Tassiana: para usar como referência o conteúdo específico de um curso que se participou, por exemplo, pela FGV, é possível e é bem visto esse tipo de referência? Boa pergunta, Tassiana. Assim, ser bem visto não é, né? Você não pode construir o seu trabalho em função desses materiais que você faz. Fiz um curso de extensão, né? Estou aqui, por exemplo, assistindo aula da Natália. A Natália fala uma coisa bem interessante. Aí vou escrever lá, notas de aula, Natália. Não dá, né? Assim, apesar da Natália ser uma pesquisadora de mão cheia assim, mas eu não posso fazer um texto em função do que eu estou pegando aqui na aula, Natália. Eu tenho aquilo que a Natália falou, eu preciso ver um livro específico, ver um artigo que discute aquilo que ela está falando para eu fundamentar o meu texto, né? Mas o que você está falando, o que você está levantando, é muito interessante. Ou seja, eu posso eventualmente, né, do mesmo critério que eu uso para site, para tese, né, eu posso eventualmente citar algum material desse, né? Não tem problema algum. Você só não pode construir o seu texto, né, construir o seu referencial teórico em cima desses materiais, de curso de extensão, de curso de férias, né? Aí não dá, né? Então você tem que construir em cima de artigos acadêmicos. Mas eventualmente, às vezes, alguma informação bem importante que você quer citar e pode citar, não tem problema algum. E aí, no Mendeley, né, indo para essa etapa da sua pergunta aqui, você pode, por exemplo, aqui, Tassiana, no Mendeley, deixa eu abrir aqui a nossa versão, vou só sair daqui desse grupo, tá? Mas aqui, por exemplo, você pode, digamos, onde vai cadastrar, tá vendo? Adicionar manualmente, você pode enquadrar, por exemplo, é um relatório, né? Então, você pode, deixa eu abrir aqui para ficar mais claro aqui para você. Então, você pode aqui, por exemplo, enquadrar, tá vendo? Então, peraí, que fonte é essa aqui, né? É um relatório? Então, posso clicar como report, né? É o que, por exemplo? É um working paper, é um artigo ainda que está sendo construído, que está em fase de construção, né? Posso clicar como working paper, né? Então, por exemplo, posso clicar aqui, ou seja, da fonte que eu entender que seja, né? Posso clicar, talvez seja, por exemplo, um artigo de jornal, por exemplo, então posso clicar como um artigo de alguma revista específica, posso clicar como artigo de revista. Às vezes é um livro, né? Esses cursos de extensão tem muito esses livros, né? Esses livros mais curtos, então você pode cadastrar como livro, não tem problema algum, né? Então, assim, fica a seu, digamos, aí você enquadra, né, naquilo que de fato é aquela referência, né? Então pode ser um working paper, né, ou seja, um artigo que ainda está sendo construído, pode ser, por exemplo, um livro um pouco mais curto, né, seja aqueles livros mais curtinhos, de 30 páginas, 25 páginas, enfim, que são utilizados para esse tipo de curso. Então você pode cadastrar, e o Mendeley ele dá essa opção, né, ele te dá várias opções aí de tipos de fonte. Aí você enquadra, né, naquilo que é mais, que se aproxima, né, daquela referência que você tem. Beleza? Respondi, Tassiana? Ficou claro para você? Inclusive reportagem, né, Davi? Eu vi aí que você tinha uma reportagem da época também sobre o que era inovação frugal. Você também pode utilizar a reportagem, mas a gente não aconselha muito o uso em excesso desses instrumentos, né? Buscar mais referências realmente, que a gente fala bibliográficas no livro, que a gente hoje também não utiliza mais tanto, né? Mas principalmente a busca de artigos acadêmicos. Nas próximas aulas, já vi, eu vou mostrar ao pessoal como fazer pesquisa em base de dados. A gente ainda não mostrou, né? Que aí já é um próximo fase do que você está discutindo. Então, mostra lá como tentem ver como é que o Mendeley funciona, se adaptem a esse processo, porque quando a gente começar a pesquisar em base de dados, o Mendeley ele vai ser uma ferramenta importante justamente nessa pesquisa, porque aí vocês vão poder criar as pastinhas, vão poder alimentar o Mendeley com as informações que vocês forem buscando nessa base de dados, entendeu? Até o Davi apresentou uma base de dados aí específica, né, para a área de inovação, para quem vai trabalhar com inovação, não sei se alguém aqui específico vai trabalhar sobre isso, mas tem outras bases de dados com temas mais abrangentes, né, que a gente também pode estar utilizando, que é o que a gente vai mostrar nas próximas aulas. Exato. E alguém gostaria de fazer alguma colocação ao Davi? Fiquem bem à vontade, gente. Se quiser perguntar aí, o momento é agora. Abre o microfone, pergunta, manda pelo chat, né? Eu sei que é muita informação, né? Realmente é bastante informação, mas ele não é um software que é... E aí, só contando uma experiência aqui para vocês, né? A Natália sabe bem disso, assim, a gente quando é professora, Natália, a gente é muito, assim... Aliás, quando você é aluno, você é muito resistente a usar certas coisas. Eu lembro quando eu fui utilizar o Mendeley pela primeira vez, né? O meu orientador dizia assim para mim, ó,
uso o Mendeley. Aí eu fui lá, Natália, entreguei a primeira versão do trabalho. Aí ele abriu a versão e disse assim, cadê o Mendeley? Eu disse, professor, não vou ver essa porcaria nada, isso aqui não me ajuda em nada aqui. Aí ele, não, você vai usar o Mendeley, porque eu, quando fiz minha dissertação, minha tese lá, em 1980, lá, eu gastei um trabalhão fazendo isso manualmente aqui, não tinha esse software, hoje caiu do céu para mim, tá, ó, não leia o seu trabalho se você não utilizar o Mendeley. Pode ter a maior contribuição científica aqui da área de administração, não leia o seu trabalho. E aí eu disse, puta, velho, caramba, que cara chato, né? Vou usar, né? Não, pô, eu tô preso ao cara aqui, né? Vou ter que usar, né? Então, beleza, eu comecei a usar, nunca mais deixei de usar. Porque, assim, o tanto digamos assim, o tanto de tempo que eu economizo dentro do processo de escrita acadêmica é gigantesco, assim. Ou seja, já enquadro o texto certinho, já sei que não tem problema de citação e referência, né? Ou seja, e é muito ruim, né, Natália? Você sabe muito bem, você vai para bancas, enfim. Que é muito ruim você discutir, e aí serve também para todos vocês também, né? Para a gente que é professor também, você ir para uma banca de TCC e de mestrado, e você não discutir o conteúdo. Você apenas ficar em cima de erros que o aluno... São erros que é inconcebível do aluno cometer. Então, você tem problema de referência, de citação, e você, como professor, está lá falando, ó, você citou errado, essa referência está errada, isso aqui está errado, você está com muito problema disso, né? Você, como aluno, você ouve certas coisas que você não deveria ouvir. E aí, às vezes, você perde aquele momento com o professor de algo que ele poderia estar discutindo mais o seu trabalho, discutindo a contribuição, discutindo o método, ou seja, discutindo intelectualmente o seu trabalho, né? E aí o meu orientador dizia uma coisa interessante, assim, ele dizia, ó, embalagem tem que estar perfeita, ou seja, o que é embalagem? Tem que estar bem formatado, né? Tem que estar, digamos, né, assim, referências e citações sem problema algum, tabela, tudo tem que estar tudo bem formatado. A formatação ela é uma condição sine qua non no que tange a questão do trabalho acadêmico, ou seja, ele já traz uma boa impressão. Né? Então, você como professora, né, e eu também, enfim, a gente pega um trabalho acadêmico, você vê que ele está bem formatado, ele já te causa uma boa impressão. Olha, o cara teve um cuidado, né, o aluno teve um cuidado, né, de poder realmente formatar o texto de forma correta, de poder amarrar a citação, referência, ou seja, já te causa uma boa impressão, mostra que você, aluno, teve um cuidado na hora da execução desse trabalho, né, o que é muito interessante. Né? Então, vocês, como alunos, tenham esse cuidado, né, pensem nisso, que é super importante mesmo, até para vocês causarem uma boa impressão aí no que tange a questão da embalagem do trabalho de vocês, né. Está sendo então uma pergunta aqui. Fiquei curiosa se a formatação, se consta na lista de opções o estilo de formatação da BNT. Né? Sim, perfeito. A UFAL segue a BNT, né? Acho que todas as universidades seguem a BNT, né? Uma ou outra aí que acaba de APA. Ela fica como mais como uma norma geral, né? No Brasil, a BNT ela é quem domina, né? A maioria, né? A AP e as outras ainda são os estilos mais intermediários e já são mais específicos a algum tipo de publicação. Exatamente. E se você selecionou Porto Alegre, Davi, eu não entendi. Por que ele selecionou? Não, na verdade, assim, eu cadastrei um livro, né? Que é de... entendi. Entendi o que você está falando. Eu selecionei a de Porto Alegre, entendi o que você está falando. Lá tem vários estilos de... justamente. Eu recomendo você selecionar a de Porto Alegre, ou a do Paraná, porque eles trabalham bem com o Mendeley, né? Então, eles sempre estão desenvolvendo, estão sempre atualizando aí o plugin do Mendeley, entendeu? Então, trabalha com essas duas aí, que são as melhores. Mas as outras são boas também. Tem o pessoal da USP, tem o pessoal lá da Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Paraná também. O pessoal vai trabalhando bem com o Mendeley, entendeu? Então, você pega dessas três aí, que é bem seguro, tá bom? A da UFAL não tem na lista Mendeley, tem a da UNEAL, da Carleone aqui. Não, legal. Então, gente, é isso. A ideia do Mendeley vocês utilizaram. Vocês têm que começar a utilizar, entendeu? É algo que no início você vai querer ficar um pouco reticente, mas quando você começa, entra numa mecanização aí, fica bem mais tranquilo para você utilizar. Né? Até meio que vicia. Você vai começando, você não vai querer mais deixar de usar o Mendeley, entendeu? Ainda mais vocês, se vocês pretendem fazer carreira acadêmica, vão usando o Mendeley, porque assim, você vai construindo aí, vai cadastrando seus textos, entendeu? E vai te ajudando bastante aí nos artigos, nas atividades. Até para orientação de TCC também, para quem já trabalha com docência, né? Então, é
bem interessante. Acho que está desligado, Nath, seu microfone. Não, era para saber se tem mais alguém, tinha mais alguma pergunta, né? Quem tem mais alguma consideração a ser feito. Eu só abri aqui a tela, Davi, só para mostrar, né, que hoje a gente tem, até tá nos slides que eu postei para vocês, a gente tem uma disponibilidade muito grande de ferramentas, né, que podem servir dentro desse processo, né? Aí tem ferramentas de descoberta, tem ferramentas de análise, tem ferramentas de redação, né, que a gente pode estar utilizando, tem ferramentas de publicação, de divulgação, de avaliação. Então, são em série de ferramentas, o Mendeley é só mais uma dessas ferramentas que hoje a gente já disponibiliza, né, já tem disponível. Então, hoje cabe a gente, quem está escrevendo textos, pegar essas informações e trazer para a gente essas informações para auxiliar e facilitar o processo de construção. Então, se a gente tem ferramentas disponíveis, por que não a gente utilizar essas ferramentas ao nosso favor? Então, era mais essa mensagem, né, que o Davi teve a experiência dele de usar, realmente, Davi, a gente, né, os alunos ainda, quando estão trabalhando com estatística, e a gente fala, olha, não utiliza mais o Excel, tenta utilizar um SPSS, para quem já é mais avançado, tenta utilizar um R, então, a gente tem essa rejeição logo de início, né, de trazer uma nova ferramenta, trabalhar com outra coisa que a gente não conhece, mas a gente tem que saber que essas ferramentas só vêm agregar e facilitar a nossa vida. Então, por que a gente está com hábitos antigos se a gente pode trabalhar com essa facilidade, né? A Maria fez uma pergunta. Deixa eu pegar aqui a pergunta dela, deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver aqui no chat. Uma pergunta, quando você colocava o nome autor, já aparecia uma lista? Isso porque a ferramenta já conhece por estar na internet ou porque você já tinha aquele autor cadastrado na sua conta anteriormente? Ótima pergunta, Maria. Como eu já tinha cadastrado em algum momento, né, então ele já vai puxando essa informação. Mas como você não tem cadastrado, né, então ele não vai aparecer nada. Mas, por exemplo, você cadastrou um livro da Bookman, então você já cadastrou esse nome, Bookman. Quando você vai lá em Publish, novamente, vai cadastrar uma outra referência que é da Bookman, ele já vai puxar essa informação que você já tem, né? Então, aqueles que eu já cadastrei em algum momento, ele sempre rememora, né? Então, ele puxa essa informação novamente, beleza? Aí só uma dica, pessoal, para quando a gente for trabalhar a base de dados, quando vocês forem pesquisando os artigos, vocês já vão alimentando lá no Mendeley, porque a partir do momento que vocês forem lendo o texto, forem citando essas informações, né, forem escolhendo os artigos que vocês pretendem trabalhar, vocês já fazem esse resgate dessas informações que já estão lá gravadas, que já estão lá arquivadas. E aí, nesse texto do Word, do Davi, ele respondeu duas perguntas muito interessantes, né, que vocês sempre fazem, né, as formas, se é em caixa alta, se é em caixa baixa, se fazem a citação indireta no final do texto, se começa falando do autor, então são formas e estilos que vocês podem estar utilizando, e o Mendeley, ele vai auxiliar vocês nesse processo, porque vocês não vão precisar parar o que estão escrevendo para fazer a pesquisa nisso, e nem escrever a referência, né, no final desse processo, vocês só vão facilitando essa atividade. Então, tem mais alguém, tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar, vou disponibilizar esse vídeo, Davi, para o pessoal lá no AVA. Então, se ninguém tem mais alguma dúvida, gostaria de agradecer, Davi, pela sua participação. Realmente foi muito bacana o que você pontuou de Mendeley. Acabou entendendo um pouco o que é o DOI. É verdade, Tassiana. Porque a gente realmente são algumas ferramentas e algumas nomenclaturas que a gente acaba falando, né, ao longo das aulas e parece às vezes que é familiar para todo mundo e são ferramentas novas, são linguagens novas que às vezes vocês não têm acesso, né, anteriormente, mas é isso. Davi, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Mesmo, Natália, pela parceria aí, obrigado pelo convite, sempre um prazer aí, um prazer te rever também, fazia tempo que a gente não se viu. É um prazer mesmo. Eu estou à disposição, o que você precisar e o que vocês precisarem também. Natália tem o meu contato, estou às ordens aí, tá bom? Obrigado, Nath. Obrigada, Davi. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, né, pela participação de todos.